Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje estamos aqui com o doutor Ernesto, dentista, e a doutora Paula Miranda, nutricionista. Pessoal, conta um pouquinho aí da história de vocês, se apresentem. Eu sou Paula Miranda, sou nutricionista, atendo muitos diabéticos, né, o foco, maior parte das vezes, é o emagrecimento, né, síndromes metabólicas, mas ultimamente eu tenho voltado muito para a nutrição comportamental, que isso é o que a gente vê que precisa mais ser mudado, né, quando a gente coloca dieta, suplemento, nem sempre é por aí, né, a pessoa primeiro precisa rever seus hábitos, né, mudanças ali nas escolhas do dia a dia, né, suas atitudes, isso sim faz toda a diferença, né, para um tratamento mais eficaz. Eu acho que é a questão da reeducação, né? Sim. Eu confesso que eu tô até nesse processo aí, que depois da pandemia, eu vou te falar que eu ganhei, assim, né, 10 quilinhos a mais. Uhum. E eu tô nesse processo de reeducação, porque a gente tem que entender que não é só, a gente tem a possibilidade de se alimentar bem, de forma saudável, que às vezes na correria do dia a dia, a gente acaba, comendo com pressa, né, não se É, alimentando bem, às vezes a gente come fora, a gente não consegue fazer a nossa própria comida. esse ritmo de vida cobra, né, por essa É, celeridade com tudo, então a gente é forçado, né, a fazer lanches, de repente, que não são saudáveis, que são uhum. express, né, e aí, né, a gente vai sentindo isso com o tempo, né, os resultados disso, né. Até a questão do fast food mesmo, né, daquela Uhum, comida rápida que você vai sim. ali, é muito mais fácil, e às vezes até, economicamente falando, é mais em É mais conta, vantajoso, é. né, E a indústria se beneficia disso, né, as sim, propagandas sim. você não vê falando de feira, né, de frutas, legumes, é sempre uma marca nova, né, que você bota no micro-ondas em 30 minutos está pronto, 30 segundos está pronto. Então é mais por aí, né, a gente dá um passinho para trás para de repente colher mais na frente, É, mais saúde. é bem desafiador, né. É. Hoje a gente até observa que tem até no rótulo, né, das embalagens, que hoje em dia é obrigatório, né, ter, por Uhum. exemplo, alto em Em sódio, gordura, em alto em gordura saturada, açúcar. isso. Mas eu acho assim, isso eu acho que é mais uma questão de hábito, né, do brasileiro em si também, porque a gente confesso que a gente não lê. Se a gente tem vontade de comer o biscoito, ou seja o que for, aquilo ali vai passar É. despercebido, né. Quando você falou sobre reeducação alimentar, eu já falaria diferente, eu falaria em educação alimentar, porque tá aí, né. Você olhar um rótulo e ter isso, e se você tiver uma educação nutricional desde criança, isso ser instalado ali nas escolas de repente, né, ter esse hábito, né, da alimentação saudável, o mais orgânica possível, né, que é quase impossível 100%, né, hoje em dia, mas prezar mais pela comida de verdade, a gente não precisava disso, né, olharia e falava: "Não, esse eu não vou", né, "Não vou nesse transgênico, não vou nesse que é alto em sódio". Então, é mais uma educação do que reeducação, porque as pessoas realmente estão precisando aprender a comer mesmo, né. E como que aquilo vai fazer mal, né, porque a educação a gente aprende como que aquilo vai Uhum. nos beneficiar no futuro, É. E influenciar, né. né, no seu Isso. corpo, em atitudes, né, no seu sono, tudo está interligado. Aproveitando que a gente está falando em sono, vamos lá, Ernesto? Bom, meu nome é Ernesto Luriero, eu sou dentista e durante muitos anos eu trabalhei como dentista, não sei se convencional é a palavra, o dentista que todo mundo acha que o dentista faz, mas de 10 anos para cá eu comecei a trabalhar com odontologia do sono e odontologia miofuncional, e quando a Paula falou de síndrome metabólica e tal, e diabetes e tal, e o sono é fundamental para você não ter esses sintomas, né. Uma noite de sono bem dormida, quem tem distúrbio de sono, quem tem apneia de sono, eh, tem uma probabilidade muito grande de ter síndrome metabólica, diabetes, hipertensão arterial, obesidade, enfim, uma série de coisas. Então, das interseções do meu trabalho com a Paula, que eu até já comentei com ela, é que na minha opinião, modesta parte, né, mas toda nutricionista
que trabalha com educação alimentar, ou com emagrecimento, ou com diabetes, ou com qualquer outro tipo de coisa, deveria fazer como protocolo inicial um exame de qualidade de sono. Por quê? Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo têm distúrbios de sono e 2/3 nem sabem que têm. A população do Rio de Janeiro é de 7 milhões de habitantes. Então, se você considerar que 2/3 disso, ou seja, quase 5 milhões de habitantes, têm distúrbios de sono e não sabem que tem. E o que que acontece com o distúrbio de sono? Obesidade, síndrome metabólica, diabetes. Claro que não é um fator só, é um dos fatores predisponentes para essa coisa. A outra é como vocês estavam falando aí, tem um conluio na indústria alimentícia para fazer a gente comer cada vez mais porcaria, né? Isso junto com a época que nós vivemos, né, que hoje é tudo fast, né? Tem que ser a pessoa vai lá tratar de dente e quer que o negócio fique pronto em 2 dias. Não dá para ser assim, né. Na medicina tradicional a medicina tradicional chinesa tem um axioma que fala o seguinte: você leva o tempo que você leva para se curar é o mesmo tempo que você levou para ficar doente. Ou seja, se você tem uma lesão aguda, você distendeu um músculo, você vai ficar bom rapidinho. Eu sou prova viva disso. Eu jogava tênis. Uma vez eu disputando uma competição, tive um estiramento no músculo aqui do ombro. Falei, pronto, perdi, tô fora, né? E eu tenho um amigo meu acupunturista, ele falou, não, vai lá. Ele fez a acupuntura. Eu não só fiquei bom, como joguei na semana seguinte o torneio. Não ganhei, porque eu não era bom o suficiente. Mas joguei, né? Agora, se você come mal a vida inteira, né, você passa 20, 30 anos comendo porcaria, não dá para em 2 semanas ficar bom, né. Você vai ter que, como você falou, se educar, voltar a cozinhar, voltar a pegar alimentos frescos, né, não tudo que está enlatado, ensacado, isso não funciona, porque está cheio de conservante, de corante, de tarará. Então eu detesto a indústria alimentícia, né? Principalmente porque eu sou gorda, preciso emagrecer. E aí o que acontece? Você não consegue comer um negócio. Você consegue na rua comer alguma coisa que não seja farinha? Não, É muito muito raro. difícil, muito. Porque tudo tem farinha, é pão, massa, o Açúcar, açúcar, ameça, é, né? exatamente. Então, é difícil, porque isso é uma coisa. Tem que ser uma conscientização da população de uma maneira geral, de todo mundo, da geração, de todo mundo. Não sei, estou falando besteira, Não, não e sei. aqui no É. centro é até uma referência, né? Porque aqui, pra gente achar uma fruta, um hortifruti, Não, não alguma tem, coisa, Uhum. não tem. é Mas é o que você raro. falou, né, a farinha, o açúcar, né, É, esses produtos, né, mercadologicamente você percebe que são baratos, né, mas com qual intenção que são baratos? De repente, não é porque a mesma indústria dos remédios, então te mata de um lado, mas te cura de outro, é, né, eu, então parece que É tá aquele barato tudo eu tenho uma ensacado, teoria, né? eu interligado, tenho uma né. teoria que dizem que é uma teoria da conspiração, que eu acho que a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, elas agem em comum, entendeu? É, Porque até a indústria porque farmacêutica, o que quer fazer? Quer vender remédio. E a indústria alimentícia vende porcaria para você ter que comprar remédio. Então, sem querer fica um entrar nessas ciclo teorias, né, perfeito. mas acaba que a né, Tem Marcha uma Monsanto, Vou dizer correlação, uma né? coisa para você empresas que eu não sei se você que são sabe. de pesticidas são as mesmas Eu não dos sei se você remédios. sabe. Olha só, você sabe por que que não tem magnésio à venda? Porque o magnésio não pode ser patenteado. O magnésio é um elemento natural. Então, por isso que custa baratésimo, Uhum. né? Quando você né, manda E é tão manipular, fazer essencial uma coisa. para a vida. E é olha, magnésio é tão essencial que quando você faz um exame de sangue, que não é a bioquímica de sangue, que não é a melhor maneira de você avaliar que você tem de sais minerais e tal, não sei o Hum, quê, porque você não está avaliando o que está biodisponível, você está avaliando o uhum, que está circulando. sim. Então, o magnésio é tão importante que sempre que você dosar magnésio, vai dar entre 2 e 2,2 a unidade, eu não me lembro. Por quê?
Porque quando tem um déficit de magnésio, o teu organismo vai lá e tira o magnésio da célula para ele circular, Uhum. né? Por isso provoca morte celular e uma opção de problema lá. Então, Uhum. é importante. Agora, por que que não se fala nisso? Porque não se pode patentear magnésio. Simples assim. E isso um monte de coisa. Por que que a indústria só vende eh, cobalamina, só vende cianocobalamina, vitamina B12, Uhum. né? A indústria farmacêutica só vende cianocobalamina para fazer reposição de vitamina B12. Estou me metendo na sua seara, né? Mas rapidinho. Cianocobalamina, quando ela é digerida, um dos metabólitos é cianeto. Cianeto é tóxico. Não é cianureto. Cianureto é veneno. Cianeto é tóxico e acumulativo. Vai se acumulando no organismo ao longo do tempo. O ideal, quando você tem que fazer reposição de vitamina B12, é você mandar manipular na farmácia metilcobalamina, que é bioidêntico. É o que você tem. É É a formativa. exatamente. Então, agora, pergunta se os médicos falam isso. Uhum. Pergunta se os médicos que tratam de quem tem diabetes e mandam você tomar Hum. metformina, se falam que tem que repor vitamina B12, que quem toma metformina tem déficit de vitamina B12. Não Uhum. falam. É isso que a gente fica se batendo aqui, dando E murro em fora ponta de que a faca. baixa de B12, né, baixa de metilcobalamina, vai afetar distúrbios mentais. Mentais. Então a pessoa acaba tendo sintomas de depressão, ansiedade, vai para o psiquiatra, vai tomar um remédio, né, te Vai tomar dopar ali, ansiolítico, vai tomar. É, mas exatamente. na verdade era falta de B12. É. Então as coisas têm que ser tratadas com uma forma mais integrativa, né. Então por isso, eu e o doutor Ernesto, a gente teve essa sinergia, porque uma coisa está interligada com a outra, né, o sono, né, afeta diretamente distúrbios metabólicos, né, então você eleva cortisol, né, que é um hormônio que é super necessário para você despertar, mas ele cronicamente, em horários ininterruptos, você gera uma fadiga na sua adrenal, né, em certas glândulas, em hormônios que deveriam estar produzindo pontualmente, né. Então quando precisar da melatonina, o cortisol está alto. Então, como você tem um sono adequado, né? Então, você fica ali como se fosse ejetando açúcar para sua corrente sanguínea, porque o cortisol tem esse poder, sem você estar comendo, necessariamente. Então, numa madrugada que era para você estar descansando, com melatonina alta e cortisol baixo, tá tudo ao contrário. Então, você acaba acordando cansado, né, fatigado, por conta desse sono que não foi um sono bem produtivo, né, um sono bem reparador, que é o essencial. Então fica isso É, associado com cafeína, outras coisas que também vão atrapalhar, né. uma das coisas que a apneia do sono provoca é exatamente que você não fique tempo suficiente na fase REM do sono, né? E a fase REM do sono é que controla, faz o controle, né, dos seus hormônios, né? Então, isso que ela falou. Quando você acorda de manhã, né, você tem que estar com o hormônio de estresse lá no alto e a melatonina lá embaixo, né? E isso vai ao longo do dia se invertendo. Para de noite você estar com a melatonina altésima e o hormônio de estresse bem lá embaixo, para você poder dormir, descansar e poder refazer esse ciclo todo de novo. Quando você não dorme direito, tem apneia do sono, não fica tempo suficiente na fase REM, isso não acontece. E a maneira que a gente tem para diagnosticar isso, que isso é subavaliado pela área médica de uma maneira geral, é você fazer um exame simples de exame de qualidade do sono, que se chama polissonografia, que até um tempo atrás você tinha que ir para uma clínica, dormir na clínica, numa cama que não era tua, num quarto sem travesseiro, travesseiro tinha, num quarto sem janela, cheio de eletrodo em volta de você, né? Era muito ruim. Eu sei que eu fiz 2 vezes esse exame, é péssimo. Mas hoje você consegue fazer esse exame de maneira simples, na sua casa, na sua cama, com um aparelhinho que você coloca no dedo semelhante a um oxímetro, não deixa de ser um oxímetro, que mede a concentração de oxigênio no sangue também. E é óbvio que não é um exame padrão ouro que nem você faz quando você vai na clínica.
Quando você vai na clínica, você tem mais de 20 parâmetros que eles te dão, fazem tudo, eletrocardiograma, eletroencefalograma, oculograma, enfim, um monte. E esse exame só te dá 4 parâmetros, mas os 4 principais. Quantas apneias você faz, né? A frequência cardíaca, tem um sensor de movimento que mede a movimentação de braço e perna e grava o ronco para pegar os mentirosos que dizem que não roncam. E aí você mostra lá que está gravado. Com isso você consegue determinar e tem tratamento, você consegue tratar, até porque a maioria das apneias é obstrutiva, é alguma coisa que impede a passagem do ar. Então, é uma coisa simples, desde que seja diagnosticada Sim. a tempo. E o que que é a apneia, né? A apneia é a parada da respiração, então falta oxigênio no cérebro. Então acaba sendo uma parada cardiorrespiratória que você tem. Então, faltando oxigênio no cérebro, o que que o seu corpo faz? Ele vai fazer uma respiração, né, anaeróbica. Então você acaba produzindo mais ácido, que é o ácido lático, né. Então o que que você constantemente tem no seu corpo? Um corpo inflamado. Então quando a gente fala de inflamação do corpo, "Ah, não é o glúten que inflama", é o seu corpo que está inflamado, é o sistema, né, a gente fala que é o aquário está sujo, né, aonde não adianta a gente colocar ração, né, bonitinha, mas se o aquário está sujo. Então este corpo, né, biológico, ele está inflamado por conta de excesso dessa acidez, por conta de uma respiração bucal, né, de repente até por mordida errada, né, a oclusão ali, então você acaba fazendo uma respiração bucal, porque a nasal é super importante para filtrar o ar, para umidificar o alimento, você mastiga melhor, digere melhor. Então, na nutrição a gente fala que não é o que a gente come, a nutrição não é o que a gente come apenas, é o que a gente mastiga, digere e absorve. Então, se você não mastigou bem, por conta de uma mastigação errada, né, você acaba engolindo pedaços maiores, então aquilo no seu estômago vai ter uma dificuldade muito maior para ser digerida. Então ali a microbiota estomacal já vai ser prejudicada. Muita gente fala só da microbiota intestinal, mas existe a microbiota alterada na boca, no estômago, né, em várias partes do seu corpo. Então começa a ter essa disbiose, né, já no estômago, já na boca, né, de repente, de acordo com alguma inflamação, infecção que você tenha. Então, tudo isso vai relacionar com o seu sistema imune geral, né? Tudo vai estar ali ativando citocinas, né? Que são os mensageiros da inflamação, para poder combater tudo isso. Então, seu sistema imunológico, né? A gente olha no exame de sangue que contém hemograma lá, eosinófilos, monócitos, aquilo tudo Tudo são aumentado. nossos soldados. Eles vão estar exacerbados ali para combater esse foco, só que é um foco crônico, você não percebe que está tendo uma inflamação, uma gengivite, algum problema ali. E isso vai rotineiramente aumentando e, pensa bem, com o tempo seu corpo está evitando, né, diminuindo, a microcirculação vai diminuindo em onde você precisava para focar nesse, né, e ali nesse ponto da infecção. Então, coração vai diminuir, né, o ritmo, porque o seu sangue vai ficando mais viscoso, então a pressão vai ser muito maior, né, então o funcionamento cardíaco vai ser cobrado. Então, olha, uma coisa, né, da boca está interferindo na sua saúde cardiovascular. Então, as coisas sempre estão interligadas. O sono, a mesma coisa. Né, a gente vê a resistência da insulina, né, com esse cortisol mais alto, né, com esse sono, com essa noite mal dormida, né, então, quando ele falou do sono REM, antes do sono REM existe esse sono que é o sono reparador. Então, se você não tem esse sono reparador, né, ele íntegro, né, se você tem essas constantes apneias, você vai acordar no dia inteiro cansado. O dia inteiro você vai passar cansado, né, Com com aquele sono. sono após o almoço, né, aí chega à tarde, às 6 da tarde, 7 da noite, já começa a dar um cansaço, mas aí você não consegue dormir, porque, né, tá tudo desalinhado. Cortisol tá elevando à noite, né, então melatonina que deveria estar, já não tá. Então, a gente tem que pensar nessa saúde realmente, eh eh, integrativa, Te- né, que Olha, começa desde a das suas. quando acabar essa gravação, eu acho que eu vou ter que me consultar com ele, Pois porque é. vocês estão falando tudo que eu tô sentindo. Gente, às vezes eu acordo cansada, Uhum. dá É, seis mas horas, isso 7 horas, o acontece, olha, isso cansaço. aconteceu comigo. E às vezes a gente acha: "Ah, não, é falta de vitamina". Não, não, não. É. Não Isso é aconteceu comigo. necessariamente. Em 2006, eu estava assistindo uma palestra de uma pneumologista
E eu falei a mesma coisa que você falou, ela está falando de mim, ela está me descrevendo, entendeu? E aí eu fui fazer polissonografia, eu fazia 48 apneias por hora, que é um índice, tem uma escala chamada índice apneia hora, até 5 é normal, todo mundo pode fazer até 5 apneias por hora. De 5 a 15 apneia leve, 15 a 30 moderada e acima de 30 severa. Eu fazia 48. Então, era isso. Eu acordava de manhã num mau humor miserável, cansado, chutando tudo que era cachorro pelo meio do caminho, só pegava no tranco depois do meio-dia. Teve uma época que eu comecei a trabalhar ao meio-dia, porque de manhã eu era um zero à esquerda. Aí quando eu soube disso, comecei a fazer um tratamento, usei CPAP, que é um... CPAP é uma máquina que fica jogando ar pelo seu nariz. É um compressor, né, do tamanho de um tijolo, mais ou menos. Tem uma traqueia e fica uma máscara que nem máscara de piloto de avião, né? Aí você dorme com aquilo. No início é meio esquisito você se acostumar a dormir com aquilo. Mas eu me acostumei e usei aquilo durante anos, né? Porque aquilo fica injetando ar na sua narina com pressão. Eu usava 10 libras de pressão, para você ter uma ideia, é mais ou menos a pressão no pneu de bicicleta. Então, e aí eu parei de ter. Com o CPAP, eu não fazia nem 2 apneias por hora. Só que, há 10 anos atrás, eu assisti um workshop de um dentista australiano chamado Chris Farrell, que falou uma coisa que mudou a maneira que eu encaro a minha profissão, né? Ele falou assim: nós dentistas, aliás, nós profissionais de saúde, temos que aprender a tratar da causa dos problemas e não dos seus efeitos, né? Isso serviu para uma porção de coisa, né? Vocês estavam falando aí de quem não morde direito, né? Que você falou, a Paula falou, quando o cara tem uma oclusão errada, a digestão começa na boca. Tem uma enzima na boca chamada ptialina, que é uma amilase, que ela quebra os carboidratos em partículas menores. A digestão começa aí. Se você não mastiga direito e não tem tempo para mastigar, e aí entra uma outra coisa, quem respira pela boca. Durante muitos anos eu achei que quem respirava pela boca era mal educado. Não é. Quem respira pela boca, quando está comendo, é porque ele não respira pelo e não tem tempo para mastigar. E aí entra uma outra coisa, quem respira pela boca. Durante muitos anos eu achei que quem respirava pela boca era mal educado. Não é. Quem respira pela boca, quando está comendo, é porque ele não respira pelo nariz. Então, das duas, uma. Ou ele engole a comida em 2 segundos para poder respirar, ou ele mastiga de boca aberta porque ele respira pela boca. Ele está repetindo o padrão que ele fez quando era bebê e mamava no seio da mãe. Você não tem filho, não, né? Não. Nem você. Tem. Tem? Como é que você segurava o seu bebê para amamentar? Em que posição? Ah, sim. Assim, né? A câmera tá vendo, né? Aí eu vou fazer uma Uhum. pergunta. Você já experimentou beber água deitada de lado com a cabeça no travesseiro? É, tem É razão. impossível. Agora você imagina um bebê que não tem tônus na musculatura cervical, a cabeça dele, né, não sustenta. Ele está literalmente com a cara achatada no braço da mãe, numa posição que favorece que o nariz fique embutido no seio. Como é que ele faz para mamar e respirar ao mesmo tempo? É Tá desafiador. todo mundo vivo, né? A gente se vira nos 30. Ele mama e respira pela boca, né? Por isso que bebê tem que botar para rotar depois de mamar. E por Uhum. isso que o bebê golfa muito, porque a quantidade de ar que ele engole é absurda. Isso, né, a gente traz também para nossa vida, a gente conversa, almoça conversando, né, e isso você está Engole muito engolindo ar. muito ar. Então a Exatamente. chance de depois ter eructações, depois de um almoço, é grande, né, gases, formação de gases, você está fermentando aquela comida junto com muito ar. E se tomar um líquido junto, então ferrou, né? É Tem um limite ali até aceitável, mas o que acontece, né, de repente, muito volume de líquido, muito é volume de líquido com gás, aí solubilificar é ainda morre. mais, aquela comida, e aquela acidez necessária que era para comer, né, acaba sendo diminuída, então demora mais para digerir Para toda aquela digerir. comida. Em relação à mastigação, tem alguma técnica ou uma quantidade mínima que a gente tem que mastigar? Porque tem gente que Uhum. come como se estivesse no exército, É. né? 5 minutinhos assim. Olha só, tem 500 teses de doutorado falando sobre isso, do número de mastigações que você tem que fazer.
Olha, você tem que mastigar o suficiente para a comida virar uma pasta. Engolir pedaço não é legal, entendeu? Para quebrar bem todos os alimentos, macerar bem, dar tempo da enzima que tem na boca começar a fazer essa digestão e ajudar o estômago. Então, eu já vou falar, tem uns que falam que precisa de dar 30 mastigadas, outros É, vai dependendo se é 40. carne, né, se é massa, o que que até virar essa pasta, É, né, exatamente. mas, Não tem o número certo. Você tem que mastigar, você tem que comer devagar, sempre, de preferência não conversando. Ou se conversar, para de mastigar, fala e depois come, né. Ah, então nessa parte aí eu até que tô certa. Que o Thiago sempre fala: "Ah, você não conversa com ninguém no almoço, não. Esse é o Mas meu é momento." mas é isso e mesmo, até a mas é gente tem isso mesmo. técnicas como o mindfulness, que você faz tudo profundamente ali, né, então na hora do almoço nada mais é do que você focar no seu Focar alimento, no seu olhar o seu alimento. prato, né, o que que é grão, o que que é carne, o que que é pedaço, comer e mastigar, sentir aquilo com a real sensação do que é, né, e não vendo televisão, não conversando, porque você está tirando o foco do que realmente você está fazendo. Isso com tudo na vida, né, se a gente É, não faz com foco, você se distrai, né, e a distração é porta aberta para a gente, né, ter os lapsos aí na eu vida. trabalho muito com isso, né, com você faz reeducação ou educação alimentar, eu faço educação respiratória. Eu ensino as pessoas a respirarem. E a primeira coisa que a gente fala é isso: "Olha só, tem alguns exercícios respiratórios que a gente passa, né. Então você vai fazer isso pensando no que você está fazendo". Eu sempre faço a pergunta, né, se a eu pergunto se a pessoa vou perguntar para você: "Você escova o dente olhando para o espelho ou olhando para a pia?". Para o espelho. Pra pia. Olha só, beleza, você está péssima, né, olhando para a péssima é o ó, olhando para o espelho ainda pode ser, agora você está pensando no que você está fazendo ou está pensando na cliente que você vai atender depois? Não, eu tô pensando no meu dente, você tá tirando Então, certinho, pois é olha, minha claro, porque técnica você já já tá é, já. porque você já tem esse foco de fazer as coisas que é isso mesmo. Você tem que fazer o que você está fazendo, você tem que prestar atenção no que você está fazendo, porque senão você vai fazer errado, né. O cérebro ensina, você já está mecanizado, aquele ato de escovar o dente é mecânico. Você a maioria das pessoas diz que está olhando para a pia, ou quem está olhando para o espelho diz que está pensando no que vai fazer depois. Ou seja, ele não está prestando atenção no que ele está fazendo. Quando você respira, você não pensa para respirar, pensa? Não, ninguém pensa para respirar, como não pensa para engolir. Então, para você mudar um hábito de respirar, Uhum. mudar um hábito, qualquer hábito é difícil. Mudar o hábito de respirar que você faz literalmente desde o momento que você nasceu é bem mais difícil. Mas consegue. Vai vir hoje uma pessoa aqui de tarde que vai dizer que conseguiu. Então, consegue. Agora, tem que prestar atenção no que está fazendo, Hum. né. Durante 2 minutos você respira prestando atenção no que você vai fazendo. É suficiente, você vai conseguir mudar. Agora, escovar o dente olhando para a pia, tá mal. Pode deixar que a próxima vez eu vou gravar o vídeo e vou te mandar, tá? Eu olhando pro espelho. Então tá Às bom. vezes eu nem olho pra pia, às vezes eu tô conversando com a minha mãe, É, escovando tá o dente Uhum. ali. passeando pela sala, É, tem gente fazendo eu olho e falo: "Eu não tô acreditando nisso". O cara tá passeando pela sala escovando o dente, falei enfim, bom, vamos lá, tá tudo certo. Mas então é isso, gente. São coisas simples que a gente tem que fazer, basicamente focar no que você está fazendo. às E lembrando vezes. de respiração, eu lembro a minha irmã quando criança respirava muito pela boca, então constantemente ela tinha infecções na garganta, né, pelo ressecamento, né, e tudo. E fora que alterou a dentição dela, né, essa respiração, bucal, e uma das recomendações foi esparadrapo na boca. Então ela dormia com o esparadrapo na boca, forçava ela a respirar pelo nariz. É, E foi funcional, funcionou. não, funciona pelo seguinte, na realidade isso começa no nascimento, né? É muito longo, eu não vou explicar isso não, mas quando você respira pelo nariz, é contraintuitivo o que eu vou falar. Respirar pelo nariz gasta mais energia do que respirar pela boca. Então por que que a gente respira pelo nariz e come pela boca e não come pelo nariz, né? Pelo seguinte, o balanço energético de quando você respira pela boca é pior do que quando você respira pelo nariz. Vou simplificar. Você gasta uma unidade de energia para inspirar pela boca,
você ganha 2 unidades de energia lá no pulmão na troca gasosa. Você gasta 2 unidades de energia para inspirar pelo nariz, você ganha 6 unidades de energia lá no pulmão. Então é mais eficiente quando você respira pelo nariz, porque quando você respira pelo nariz, o ar é filtrado, é aquilo que você falou, o ar é filtrado, Uhum. aquecido e umidificado, basicamente pela glândula lacrimal, pelo muco, tal, que tem presente, tá? Então, com isso, e a própria ventilação mecânica faz com que o caminho esteja sempre limpo, que o aquário esteja sempre limpo, entendeu? Então, quando você não faz isso, quando você respira pela boca, resseca, né? Diminui a quantidade de saliva, aumenta a probabilidade de ter cárie, aumenta a probabilidade de ter problema gengival. E quando você respira pela boca, para respirar pela boca, tem que abaixar a língua. Se você não abaixar a língua, você não consegue. Quando a língua está na posição correta, que é colada no céu da boca, ela tapa a entrada do orofaringe. Se você colar a língua no céu da boca e tentar inspirar pela boca, não consegue. Se conseguir, é porque a língua está mal posicionada. Precisa de tratar comigo. Tá. Né? Uhum. Então, quando você abaixa a língua, o músculo da bochecha fica sendo antagonista. E aí o arco do dente, que parece uma fechadura, né? O arco do dente é assim. Uhum. O arco do dente começa a fechar. E aí fecha, começa a pinhar todos os dentes, ficam tudo amontoado, mordida aberta, né? O dente da frente faz assim, faz dentuço, mordida cruzada, todas aquelas mordidas que os dentistas falam. Então, você tem que respirar direito. Se você aprender a respirar direito, isso vai ser modificado, vai voltar a ser o que era antes. Sim, e é o que você falou, né, a respiração pela boca vai te deixar mais cansado. Por quê? Por um Também. balanço de pH Energético, do seu exatamente. sistema, né, pela ali alcalinidade, né, e acidez. Então a gente tem um pH, né, que é o eutrófico ali, né, e o tempo todo a gente está desbalanceando, só que o corpo está reparando aquilo, né, ou puxa cálcio de um lado, ou puxa sódio de outro, fica aquela balança de sódio de potássio ali sempre funcionando. E com uma respiração bucal, você aumenta essa Aumenta a acidez, acidez, né, né, porque então diminui o você acaba CO2. Quando você respira desbalanceando. muito pela boca, você hiperventila, né. Quando hiperventila é quando você faz assim, porque quem respira pela boca tem essa tendência, né. Então você elimina muito gás carbônico e também é contra-intuitivo, né, mas é ruim, porque o gás carbônico compete com o oxigênio pela hemoglobina. Então, quando você tem pouco gás carbônico, a hemoglobina não solta o oxigênio. Então, o oxigênio não vai para suas células, fica preso lá na hemoglobina. É o que a gente chama de saúde mitocondrial, É, né, e as exatamente, mitocôndrias, que é a usina de energia, vai estar bem precária, porque não exatamente. tem oxigênio Tem suficiente, pouco tem oxigênio muito para ela. mais ácido lático ali circulando, é o que gera o cansaço, a fadiga, dores articulares, dores crônicas, né, às vezes fibromialgia. Então vai ver, é É toda tudo uma isso. Ah. sequência de má respiração, um mau E aí, sono. eu não vou falar mal de médico, que eu não faço isso, né? Mas aí a indústria farmacêutica fica empurrando um monte de remédio para tudo, né? E o remédio funciona para isso e estraga aquilo. Por exemplo, metformina, que quem é diabético tipo 2 toma, né? Metformina diminui a concentração de B12 no teu Uhum. organismo. Eu não conheço nenhum endocrinologista, eu já fui a muitos, né, que disse que eu tinha que fazer reposição de vitamina B12. Isso tudo pela parede estomacal, que é onde ela fica ali. Então, é zinco, é B12, É, são várias coisas que B12, têm que ser repostas, porque selênio, realmente o medicamento enfim, melhora uma coisa, piora a outra. Então, assim, a indústria farmacêutica é excelente, né, inclusive eu sou diabética, necessito de insulina, então graças à indústria farmacêutica, eu estou viva, mas a gente tem que ser eu falo que a gente tem que ser crítico a certas coisas, né. Então, para remediar é uma coisa, para curar é outra. Então a gente tem que ir na causa, né. Então as exatamente. pessoas precisam entender que você quer ser curado, então aceite Tem que você que tenha que fazer certas coisas que não fazia antes, tem que ir na né. Você raiz tem do que problema, não modificar adianta e ir na raiz, porque é ali que você vai reprogramar seu DNA praticamente, né. Então você vai porque diagnóstico não é destino. A gente pode modular o nosso sistema, né, desde que a gente
haja de acordo como um corpo saudável tem que ser, né. Exatamente. Senão acaba que Então você fica fazendo só um paliativo, né, você sim. dá A um gente já sabe que genética é 10% só do problema. A A epigenética, que é o que epigenética que é você é o responsável. seu ambiente ali, o como você come, aonde você vive, né, onde você mora, poluição, tudo que tá à sua volta, que isso você pode modular, é o seu ambiente. Então, muitas famílias obesas, você percebe que a criança também é obesa pelo ambiente obesogênico, né. Então não é Obesogênico, condição gostei dessa, essa eu não ambiente conhecia. obesogênico. Então não é uma genética somente, né, tem ali realmente, o gatilho, né, ali nos genes para Emocional, isso, lógico. mas é totalmente, modulável, né, a gente consegue mexer isso É. com hábitos, né, que isso sim é o mais difícil, né, mexer ali com a sua estrutura, Porque hoje, rotinas. assim, você tá triste, você come. Você tá feliz, você come. Você tá zangado, Uhum, você come. Se você não tá nada, você come também. Você tá uhum. com fome, você come. Se não tá com fome, você come também. Então, gente, cara, A não gente está dá. falando aqui de 2 coisas que eu acho que é o que mais modifica na nossa evolução, que é a respiração, tanto que a meditação, o ioga tá aí, primeira coisa é respiração, Respirar. isso modifica completamente até a sua capacidade, né, de Cognitiva, tudo. Tudo. transmutar, de sair, né, as pessoas no ioga têm esses relatos. E a alimentação, que é onde está direcionando todas as nossas emoções, a gente percebe que as pessoas comem com as emoções, e não aquela não percebe a fome real, né, vai na fome emocional. Então tá feliz? Vamos comer pizza. Tô triste? Vou Vai comer comer pizza, tomar chocolate. cerveja também. É a mesma coisa, e são tem aquela máxima: "Ah, eu consegui emagrecer, então eu vou no rodízio", né. aquela recompensa, Vai né, ser "Ah, não, eu recompensado. trabalhei muito, eu vou ter que tomar aquele shopping, comer", mas será? Você não está comendo para se nutrir, você está comendo suas emoções, né, então é muito mais. É lógico que, né, eu não vou ser hipócrita, né, não vamos comemorar, não é isso, mas é isso não transformar em hábito. Todo final de semana você faz isso, já virou um hábito, né, então é pensar nisso esporadicamente, né, então, assim fica mais Mas vou te dizer, é sustentável para ter uma difícil. saúde. É. Que a gente vive em sociedade, né? Então, você é muito cobrado. Assim como não te cobram, como te cobram que você não fala durante o almoço, né? Você vai numa reunião, te cobram que você tem que beber. Aí, se você não bebe, você é o chato. Ah, você quer, não sei o Incrivelmente, que lá. né, o Aí, álcool é a única droga que a pessoa precisa do seu entendimento por que que você não está usando essa droga, né. Por que você não exatamente. está usando, né. É, é. Engraçado isso. Então, é difícil mesmo. A gente tem que parar e pensar, porque senão, se deixar a vida te levar, É. já era. E a É. gente tem que entender também, pensar o que que é bom pra gente, né. Acho Uhum. que até Sim, essa questão do álcool, né, que é uma máxima que, por exemplo, eu não bebo, só que todo lugar que eu vou sempre tem alguém que bebe. E aí quando você não bebe, você é visto como o estranho. chata. É, a careta, você é Uhum. chata, você é enfim, é sem graça, É. e você tem que ter autenticidade para dizer: "Não, eu não bebo bebida Uhum. alcoólica, muito Eu não gosto. obrigada, dispenso. É, e Se você bebe e é feliz, continue assim", uhum. né. É. É, E é o que eu falo quando eu falo da nutrição holística, né, que eu acredito que a saúde é corpo, mente e alma. Exatamente. Esse ponto que você falou está na alma. É você ter realmente entendimento da sua essência, do que você quer para você, né. E aí cai a autenticidade, né, aparece a autenticidade. Você é autêntico, eu não vou pela outra pessoa que está me achando chata, aí você já está dando margem para que a as outras pessoas estão pensando. Não é o que você vai se sentir melhor. Então é ir um pouquinho para dentro, né, para ter essa construção de personalidade, né. Então isso, na verdade, é uma saúde íntegra, né, você tá ali com corpo, mente e alma inteiro em tudo que você está fazendo, né. Então alinhado, né? mindfulness é isso, é comer, é acordar, tá com seu filho, tá com sua mãe, tá na escola, tá no trabalho, tá convivendo no presente, né. Então a construção de tudo do que você quer para o futuro é agora, né, o que que você está fazendo ali com paixão. Isso aí. E vocês têm um recado, alguma dica para dar pro espectador? Eu tenho um. Assim como você faz exame de sangue periodicamente para ver se seu colesterol tá legal,
glicose, triglicerídeo, você precisa fazer um exame de qualidade do sono pelo menos uma vez, quem tem menos de 50 anos, para ver se tem algum problema ou não. Não tem? Ótimo, esquece. Quando fizer 50, faz outro. A partir de 50 anos, o ideal é que você faça isso com um intervalo de 2 anos. Por quê? À medida que a gente envelhece, você vai perdendo quantidade e qualidade de massa muscular, né? Diminui e fica mais flácido. Tudo cai, né? Falando claramente. E essa musculatura daqui, da orofaringe, também é músculo. Acontece a mesma coisa. Por isso que à medida que a gente vai envelhecendo, você vai engasgando mais, tendo mais dificuldade de engolir, às vezes dificuldade de falar, e às vezes começa a cuspir um pouquinho quando está falando. Isso tudo é porque você teve uma perda de quantidade e qualidade de massa muscular. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 60% das pessoas com mais de 50 anos roncam. E o ronco é uma consequência dessa perda de tônus da musculatura. Então, gente, façam exame de qualidade do sono, tá? Para vocês saberem se vocês têm algum problema ou não. Paula, por favor. Pegando no gancho no doutor Ernesto falou sobre essa flacidez, né, a perda do tônus, é o quê? Fazer exercício de força, né, então musculação, essencial para estimular, né, e comer mais proteínas, né, então todas as refeições têm uma boa fonte de proteína ali para reparar esse tecido que foi, usado ali no treino de força. Então, tendo isso, você aumenta hormônios anabólicos, né, testosterona, você começa a regular mais hormônios, até a regular melatonina, serotonina, tudo isso vai ser importante para o sono, então acaba sendo uma cascata de efeitos positivos, né, a musculação, um treino ali de força, com a proteína, que vem aonde estão os aminoácidos, né, que a gente tanto precisa para criar neurotransmissores, para tudo, vem das proteínas. Então não adianta, tomar um comprimidinho de colágeno que é para pele. Não, é comer frango, ovos, É, carnes, né, ter proteína. ali proteína, que ali isso vai sendo quebrado e vai se transformar num colágeno, né, para onde você estiver precisando. Então é pensar muito mais em construir musculatura do que em perder. Porque chega uma tendência da vida que todo mundo quer perder peso, a qualquer custo. E a maior parte dos efeitos de perda de peso é perda de massa É muscular. perda de massa magra, né? Consequentemente, perda de massa óssea, né, o que segura o osso é o músculo em volta. Então você acaba minimizando a perda de massa óssea se você tiver um treino, se tiver uma boa ingesta de proteínas ali regularmente. Posso falar uma coisa aqui que eu esqueci? Pegando aqui o que você falou, de fazer musculação, de fazer exercício físico, tem uma novidade bem bacana para quem tem mais de 50 anos, que é uma empresa australiana desenvolveu, a empresa do dentista que eu falei, do Chris Farrell, desenvolveu um dispositivo intraoral para você fazer musculação nos músculos da orofaringe, nesses músculos aqui. É para você fazer leg press aqui, entendeu? Funciona super bem, né? Eu sou prova viva disso, que eles me mandaram isso há um ano atrás para eu dar um feedback. Eu estou usando há um ano. Eu não engasgava muito, eu tenho que admitir, mas melhorou a dicção, parei de engasgar completamente. Eu já sou muito velho, gente. Então, é muito bom. E a gente tem que lembrar que a língua é um músculo, né, tem que se exercitar. Claro, a língua é um músculo que, olha só, fala, deglutição, sensibilidade, mastigação, um monte de função. E é um músculo poderosésimo. A boca é um músculo. As pessoas não se penduram pela boca? Tu não vê os caras no circo lá se pendurando pela boca? Né? A força que você faz um homem de compleição média na altura do primeiro morar é de 75 quilos por centímetro quadrado. É mais do que o seu peso em cima de um saltinho Luiz XV daquele que marca o chão. Entendeu? É Uhum. muita força. Então você tem que deixar esse músculo trabalhando. Você está longe de ter 50 anos, mas pensa que
Né, Daqui a pouco chega, né? é sempre bom exercitar, Então, né. finalizamos hoje o nosso podcast. Se você acompanhou a gente até agora, deixe o seu like e até a próxima.